Salve salve família, não esqueça de seguir o canal para acompanhar todos os vídeos. Agora siga com o conteúdo. Cuida pai. Conflito é a forja da mudança. Desde o início de dezembro, os rebeldes Houthis estrangularam uma das rotas oceânicas mais estratégicas para o comércio internacional. Navios foram abordados, mísseis foram lançados e drones foram implantados simultaneamente. As marinhas do mundo, incluindo a Marinha dos Estados Unidos, têm sido lentas em reagir. Como resultado, o comércio marítimo global foi severamente prejudicado, com as maiores empresas de transporte de contêineres do mundo interrompendo os envios pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho. A Marinha dos Estados Unidos reposicionou um grupo de ataque de porta-aviões do Golfo Pérsico para o Golfo de Aden. Ao mesmo tempo, uma nova força-tarefa naval composta por 10 países está sendo estabelecida para proteger o transporte na região. No entanto, os americanos não querem se envolver no conflito proxy no Iêmen. A situação piora quando potências vizinhas têm interesses inconsistentes na região. A economia do Egito está enfrentando desafios, o Irã está buscando novas formas de influência, a Arábia Saudita mantém um cessar-fogo com os Houthis, a China observa com satisfação a Marinha dos Estados Unidos esticada e os Emirados Árabes Unidos desejam escalonar a situação, mas sem se envolver diretamente. De maneira abrangente, o Mar Vermelho é um ponto de convergência que envolve geografia, economia, tecnologia e geopolítica. Os Houthis agora consideram os navios americanos como alvos e estão contemplando o uso da força, porém estão mexendo em um ninho de vespas. A última coisa desejável é ameaçar a Marinha dos Estados Unidos em um momento estratégico. Poderosos vizinhos têm agendas conflitantes nesta área geográfica. O Egito enfrenta desafios econômicos, o Irã busca novas alavancas de influência, a Arábia Saudita mantém um cessar-fogo com os Houthis, enquanto a China observa com satisfação a Marinha dos Estados Unidos sendo esticada e os Emirados Árabes Unidos desejam intensificar a situação, mas sem se sujar diretamente. De maneira geral, o Mar Vermelho representa um ponto de convergência que envolve geografia, economia, tecnologia e geopolítica. Os Houthis agora consideram os navios americanos como alvos e estão considerando o uso da força, mas estão mexendo com um vespeiro. A última coisa desejada é ameaçar a Marinha dos Estados Unidos em um momento estratégico. O comércio internacional pela área de livre navegação (SAAL) ocorre por via marítima, e os navios precisam alcançar seus portos da maneira mais rápida e eficiente possível. No entanto, as embarcações ficam mais vulneráveis ao passar por passagens estreitas. O Mar Vermelho é uma dessas passagens, definido por dois pontos estrangulados, o Canal de Suez ao norte e o Estreito de Bab al-Mandab ao sul. Cerca de 12% do comércio global segue por essa rota, representando aproximadamente 20% do tráfego internacional de contêineres. É importante destacar que cerca de 10% do petróleo marítimo e 8% do gás natural liquefeito do mundo são transportados pela mesma rota. No entanto, rebeldes Houthis do Iêmen interromperam essa rota, utilizando mísseis, drones e embarcações de ataque rápido. No ponto mais estreito, o Estreito de Bab al-Mandab tem aproximadamente 29 km de largura, sendo esse o local dos ataques até agora. Os Houthis, apoiados pelo Irã, justificam os ataques em solidariedade aos palestinos, mas o bloqueio marítimo também serve como uma alavanca geopolítica para o Irã contra os interesses dos Estados Unidos e Israel. Vale ressaltar que o Hezbollah, outro proxy do Irã, possui pelo menos 130 mil foguetes e mísseis direcionados a Israel. No entanto, o Irã evita usar esse poder de fogo diretamente, pois isso poderia resultar em uma resposta militar dos Estados Unidos. Portanto, em vez de usar o Hezbollah, o Irã escolhe retaliar por outros meios. O Mar Vermelho tornou-se um local onde os iranianos ganharam considerável influência nos últimos anos, principalmente devido aos Houthis. Essa situação é um exemplo máximo do jogo de xadrez geopolítico. Independentemente das manobras estratégicas, os ataques dos Houthis representam uma afronta à liberdade de navegação e exigem uma resposta. As potências econômicas estão reconsiderando as cadeias de suprimentos globais em resposta ao bloqueio marítimo. 4 das 5 maiores empresas de transporte de contêineres do mundo suspenderam os envios pelo Mar Vermelho. Essas empresas incluem a Maersk, da Dinamarca, a CMA-CGM, da França, a Hapag-Lloyd, da Alemanha, e a MSC, da Suíça.
Juntas, essas empresas representam mais de 50% da capacidade global de transporte de contêineres. A multinacional British Petroleum também está interrompendo os envios pelo Mar Vermelho, e se outras empresas de energia aderirem, o fornecimento de petróleo e gás pode enfrentar sérios problemas. Os navios de contêineres que fazem viagens entre a Europa e a Ásia estão retomando a utilização do Cabo da Boa Esperança, que estava em grande parte obsoleto desde a abertura do Canal de Suez há mais de 50 anos. No entanto, esse desvio acrescenta cerca de 7.400 quilômetros e até 14 dias de tempo de viagem à jornada, resultando em custos adicionais de milhões de dólares em combustível extra, seguros e outros custos auxiliares. Desde o início da crise, a Marinha dos Estados Unidos deslocou o porta-aviões liderado pelo USS Dwight D. Eisenhower e sua força-tarefa para o Golfo de Aden. Agora, Washington está mobilizando uma coalizão internacional. Para tranquilizar as empresas de navegação e dissuadir o bloqueio Houthi, o compromisso universal é frágil. O Reino Unido concordou em implantar navios, mas França, Itália e Espanha rejeitaram a operação. Notavelmente ausentes estão Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A China, que possui navios de guerra em sua base em Djibouti, também não faz parte da coalizão. O que resta não é exatamente uma força-tarefa significativa. Cada parte tem seus próprios motivos para rejeitar a operação dos Estados Unidos. Um dos motivos são os custos. As forças navais ocidentais utilizam equipamentos altamente caros para se defender contra drones baratos. Recentemente, os franceses dispararam um míssil antiaéreo Aster-15, avaliado em mais de $1 milhão, para derrubar um drone do tipo Shahad, que custava apenas cerca de $20 mil. Isso não é uma maneira sustentável de combate. Quando você utiliza uma arma de $1 milhão para destruir um drone de baixo custo, é realmente o drone de baixo custo que faz o abate. Algumas marinhas ocidentais não foram projetadas para repelir o tipo de ameaça apresentada pelos Houthis. Por outro lado, um drone danificando um navio comercial custaria tanto quanto uma arma de $1 milhão. Portanto, há considerações de todos os ângulos, e é isso que torna esse espaço de batalha tão complicado. No geral, a Força-Tarefa Naval dos Estados Unidos, chamada Operação Prosperity Guardian, aumentará a segurança perto do Estreito de Bab al-Mandab enquanto escolta navios pela região. No entanto, isso ainda não é suficiente para as empresas comerciais. Escoltar embarcações por uma passagem estreita traria complicações logísticas e perigos, pois há diversos pontos a serem considerados. Seria necessário que os navios se concentrassem no Mar Vermelho ou no Mar Arábico, o que os tornaria alvos mais fáceis para os Houthis. Apesar de relativamente pequenos, os Houthis possuem mísseis antinavio balísticos formidáveis e fabricados a baixo custo, capazes de percorrer 1.400 quilômetros. Esses tipos de mísseis voam a altitudes e velocidades mais elevadas do que os mísseis de cruzeiro, estendendo assim o alcance pelo qual os Houthis podem atacar navios. Agrupar navios comerciais em um único espaço os tornaria alvos fáceis, como atirar em patos em um barril. Além disso, a indústria naval ainda está se recuperando da ruptura logística devido à atual crise. Os custos de seguro para navegação no Mar Vermelho aumentaram de 0,07% do valor de um navio para até 0,7%. Isso representa um aumento de 10 vezes em apenas um mês. Considerando que os petroleiros são avaliados em centenas de milhões, esse aumento nas premiações de seguro torna a navegação no Mar Vermelho excessivamente cara. Por exemplo, um petroleiro avaliado em $130 milhões teria uma premiação de seguro de $910 mil, em comparação com os $91 mil anteriores. Isso representa um aumento significativo, para dizer o mínimo. Assim, as gigantes do transporte marítimo estão considerando contornar a costa sul da África, mesmo que essa rota seja mais longa. Essa solução alternativa é considerada mais prática e economicamente viável do que correr o risco de danos em um comboio. Para tranquilizar as gigantes do transporte marítimo e restaurar a segurança marítima, a administração Biden. A administração está considerando operações militares mais abrangentes contra alvos Houthis no continente. No entanto, fazê-lo teria como consequência uma redução da projeção de poder em outras regiões, com China e Rússia, em particular, observando o desenrolar do conflito com satisfação.
Para contextualizar, os Houthis são uma seita minoritária muçulmana xiita no norte do Iêmen. Surgiram como um grupo rebelde na década de 1990, lutando contra o governo federal. Após os protestos da Primavera Árabe em 2012, o governo federal do Iêmen foi derrubado, e os Houthis receberam financiamento substancial e armamentos do Irã, consolidando rapidamente seu novo poder. Desde 2014, controlam a capital, Sanaa, mas não são reconhecidos pela comunidade internacional como o governo legítimo do Iêmen. Apesar disso, os Houthis controlam aproximadamente um terço do território do Iêmen e cerca de 70% de sua população. Grande parte da comunidade internacional prestou pouca atenção ao conflito no Iêmen, mas agora está prestes a ter uma realidade difícil. O governo com restrições financeiras do Egito provavelmente sentirá o peso do fardo econômico, pois arrecada quase 10 bilhões de dólares anualmente em taxas de trânsito pelo canal de Suez. Com o bloqueio Houthi em vigor, o tráfego marítimo ao longo do canal de Suez também parou, prejudicando a estabilidade econômica e possivelmente a estabilidade política do Egito. Enquanto isso, a Arábia Saudita está notavelmente ausente da crise em andamento. Embora tenham combatido os Houthis desde 2015, conforme os armamentos rebeldes se tornaram mais intensos, os sauditas recuaram da luta. Além disso, os sauditas estão ressentidos com os americanos por sua resposta tímida aos ataques Houthis às instalações de petróleo sauditas. Em resposta, a liderança saudita realizou inúmeras rodadas de negociações de paz com os Houthis, buscando se desvincular do espaço de batalha iemenita. Desta vez, os sauditas presumem que serão, e na outra ponta da península, os Emirados Árabes Unidos são espectadores, apoiando uma facção diferente no conflito iemenita. Dado que os Houthis estão a uma distância confortável, os emiratis ainda consideram o Iêmen como propriedade disponível e estão prontos para lutar por ela, contanto que não tenham que se envolver diretamente nas hostilidades. Em vez disso, agentes emiratis estão fazendo lobby junto aos legisladores em Washington para autorizar ações militares americanas contra instalações e bases Houthis. Tudo é justo nos negócios e na guerra. No geral, o comércio marítimo internacional é uma teia profundamente complexa. O bloqueio Houthi ocorre em um momento em que as economias europeias se afastaram do petróleo e gás russos, aumentando suas importações de energia marítima, muitas das quais vêm do Oriente Médio e passam pelo Mar Vermelho. Portanto, quanto mais tempo durar o bloqueio Houthi, mais severas serão as consequências para a Europa e seus compromissos na Ucrânia. Até agora, a Força-Tarefa Naval Internacional dos Estados Unidos não intimidou os Houthis, principalmente devido à distância física deles e ao apoio do Irã. Há boas chances de que os Houthis continuem seus ataques, desde que não enfrentem uma reação significativa. Na verdade, os Houthis podem se sentir fortalecidos, já que o bloqueio reforçou sua posição geopolítica. Os Houthis iranianos sabem que os Estados Unidos não querem se envolver no conflito proxy iemenita. Com uma estrutura descentralizada, não há um único alvo ou recurso que possa degradar significativamente sua capacidade de guerra. Portanto, enfrentar os Houthis seria uma operação prolongada e sem fim à vista, algo que os americanos não desejam neste momento, especialmente porque Rússia e China são prioridades mais urgentes. No entanto, a situação poderia mudar rapidamente se um ataque Houthi resultasse em baixas americanas. Biden seria forçado a tomar medidas retaliatórias severas, com consequências imprevisíveis. Mesmo sem esse cenário, os ataques Houthis no Mar Vermelho correm o risco de arruinar a economia global se não forem abordados. A chave para essa crise é o Irã, como sempre foi. O financiamento, armamento e até mesmo as táticas Houthis têm origem iraniana. Eles têm sido um proxy leal para o Irã e sua causa, adotando literalmente o lema oficial de Teherã: morte aos Estados Unidos, morte a Israel. No entanto, a dificuldade com a lealdade a uma causa é que, na maioria das vezes, a causa acabará. Muito obrigado pela audiência, não esquece de seguir e ativar o sininho para sempre receber notificação dos vídeos.